Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, ao espaço que a Aratudo é dica para a gente discutir temas relevantes sobre a Bahia, sobre o Brasil. E um dos temas que influenciam a nossa baianidade é o tema da música, a cultura, a arte. Hoje a gente tem uma satisfação de poder conversar com um representante dessa relação bem próxima que tem entre Bahia e Rio de Janeiro. Eu estou falando de Carlos Prazeres, Carlos, eu falei aqui antes, o carioca mais baiano ou o baiano mais carioca que a gente tem aqui? Eu acho o carioca mais baiano. Carioca mais baiano. Mais baiano. Quanto tempo de Bahia e você já se sente um baiano mesmo? São 13 anos de Bahia e 13 anos realmente vivendo essa terra de uma forma muito profunda e mergulhando nas suas festas, nas suas raízes, na sua cultura. E hoje eu posso dizer que do Rio sobrou o sotaque e essa cabeça mais relax. O pessoal fala que o baiano é relaxado, o carioca é muito mais relaxado. Baiano, Agora é muito estressado. O baiano é estressado. Agora, na parte de música, de arte, a relação Bahia e Rio de Janeiro é bem próxima, não é isso? E outro dia vi um meme, Pablo, que dizia que o Espírito Santo ele tem realmente uma função primordial, que é de separar o Rio da Bahia. Porque eu acho que o Brasil não estaria pronto para uma junção dos dois. Legal. São dois estados que se conectam profundamente, né? Na história do samba, na maneira de enxergar um país. Eu acho que Rio e Bahia estão sempre profundamente conectados. Com 13 anos de Bahia, a gente pode falar, você mesmo se admite, se assume assim como um baiano, praticamente um baiano nato, mas você lidera um dos pilares da nossa baianidade, que é a Orquestra Sinfônica da Bahia. É uma responsabilidade muito grande isso? É uma responsabilidade muito grande e eu acho que hoje ela tem esse nome, hoje a OSBA ela é um fenômeno da sociedade justamente porque ela se orgulha em representar a sociedade baiana. E não em civilizar a sociedade baiana. Ela quer representar, ela quer ser a Bahia em forma de orquestra sinfônica. Vocês aproximaram esse conceito de orquestra do público, né? E principalmente de um público como é o público, digamos, o público carnavalesco da Bahia. Vocês romperam algumas barreiras, assim, quando se falava em orquestra sinfônica, pensava numa ópera em Viena, alguma coisa desse tipo. Foi difícil romper esse paradigma? É muito difícil romper esses paradigmas, mas é muito bom que a gente tem tempo aqui para que eu te explique direito sobre o que significam esses paradigmas. Muitas pessoas desavisadas, ao se deparar de uma forma pouco esclarecida com o fenômeno que acontece na Orquestra Sinfônica da Bahia, elas simplesmente chegam a conclusões equivocadas, como se a OSBA tivesse deixado de atuar como um organismo sinfônico no sentido ipsis literis da palavra, ou seja, de atuar na música clássica, ou música de concerto, ou música erudita, como você queira chamar. Mas a OSBA, pelo contrário, ela atua quase em sua totalidade, na música de concerto, na música clássica. Ela tem alguns concertos pontuais durante o ano, que são São João Sinfônico, o Baile Concerto, o Verão da OSBA, que agora é o Osbrega, e o Cine Concerto, que é um concerto de capital misto, que ele é um concerto de música clássica com música popular junto. Mas são 4 concertos durante o ano que reverberam muito e nos ajudam a trazer o baiano para assistir os nossos concertos de música clássica. Então, a gente tem hoje um público apaixonado e que atua com a OSBA numa relação como a de uma pessoa que gosta de comida, gastronomia e vai num grande chefe e ela fala assim, surpreenda-me. Então, ela não, às vezes vai num menu degustação e ela não sabe o que o chefe vai servir, mas ela tem certeza de que ela vai sair feliz dali. Caramba. O público da OSBA hoje é isso. Ele tem certeza que ele vai sair feliz sendo ele dançando forró com a gente no São João ou
ouvindo a música de Alban Berg, que é um compositor da segunda escola de Viena, que não tem nada no lugar, você não vai cantar nenhuma melodia, e a gente vai fazer o concerto, a gente vai explicar o porquê do concerto. Aí está o segredo também. A gente não toca simplesmente para o público, mas a gente explica, a gente gosta de contextualizar historicamente. Então, quando o público vai para um concerto da OSBA hoje, ele vai para uma experiência sensorial, em que ele vai se sentir completo. E que isso não anula o que ele ouve em casa, ou o que ele ouve no carnaval, o que ele ouve no churrasquinho do fim de semana. A gente só quer entrar no cardápio das pessoas. A gente não quer dizer assim, ó, nós somos música boa e o que você escuta é música ruim. Então, isso faz da OSBA ser o fenômeno que ela é hoje. Muito boa analogia. E quando você falou, já me veio à mente figuras como o meu amigo Fabrício Lemos. Eu pensei nele na hora, né? O que Fabrício fizer, a gente vai se satisfazer com. Você vai ali no Origem e aí você vê assim, gente, o que ele servir vai ser maravilhoso. Legal. Esse é o mote. A OSBA hoje, ela serve cardápios diferentes e sem preconceito. E aí as pessoas vêm porque sabem que vão sair dali felizes, ou muitas vezes até tristes, mas como diria a portuguesa Matilde Campilho, uma poeta importantíssima, ela fala, a arte tem essa função, muitas vezes de te fazer feliz, mas muitas vezes de te cutucar em algumas feridas, porque às vezes a gente anda anestesiado demais, são as palavras dela. E eu adoro repetir as palavras da Matilde, porque muitas vezes a orquestra sinfônica tem esse poder também. Muito bem, e conquistar essa autoridade como o Fabrício conquistou, a autoridade no sentido de dizer, pode vir que eu vou te surpreender positivamente, não é um trabalho fácil. Eu imagino que para você manter o nível de qualidade da orquestra, dos músicos, é um trabalho de bastidor muito grande. Como é esse trabalho que a gente não enxerga a prazeres? Pablo, uma vez fizeram uma pesquisa e viram que a música sinfônica está entre as profissões mais estressantes do mundo. Eu não me lembro se ela ganhava ou perdia, mas ela ficava ali muito perto dos controladores de voo e muito perto de situações assim, de seguranças de banco, pessoas que estão acostumadas a situações de estresse de forma recorrente. Eu te digo que a orquestra sinfônica, o trabalho do músico de orquestra, o trabalho do regente, é um trabalho muito árduo. Eu às vezes questiono meus amigos, porque eu vejo, por exemplo, meus amigos de música popular, muitas vezes trabalhando, entre aspas, nos eventos, nas festas de amigos, ou seja, de repente vai ter uma festinha, o cara leva o violão dele e está lá, mesmo que ele trabalhe com isso. Na música clássica, o cara deixa o instrumento dele em casa e fala, ai, socorro, deixa eu dar uma respirada. Porque, de fato, para a gente, sabe, Pablo, é como se... A analogia que eu faço nesse ponto é a analogia de uma Olimpíada. É a analogia de um jogador de futebol. Vamos pensar aqui. Uma coisa é você falar assim, eu vou jogar meu baba com meus amigos no fim de semana. Outra coisa é você ser um zagueiro de um time que está arriscado a ser rebaixado para a segunda divisão, e aí tá lá a galera detonando você o tempo todo, e aí, de repente, milhões de comentaristas dizendo que seu trabalho é ruim e que não sei o que lá, sabe? A música clássica, ela trabalha com o auge da técnica musical. Então, assim, quando você vê um músico clássico, ele é um músico que chegou a um nível de perfeição técnica mínimo para se entrar numa orquestra. Não é porque você hoje começa a estudar violino como hobby que você vai entrar numa orquestra. Sabe, outro dia eu falei isso na internet, fui muito crucificado. Falei que hoje, para você entrar numa orquestra, você tinha que realmente ter um número de horas fixo de estudar por dia. São aquelas, muito difícil. Desculpe até, Carlos, são aquelas 10 mil horas que se convencionou dizer para você se tornar especialista em alguma técnica? Eu tenho ouvido e tenho conversado muito sobre isso, muito depois desse meu, principalmente depois dessa minha declaração, que foi super polêmica. E
E claro, eu acho que existe o estudo deliberado. Você, às vezes, pode estudar super concentrado 2 ou 3 horas por dia e ter o resultado de você ter 6 ou 7 horas. O que importa é que você não vai conseguir hoje passar para uma orquestra se você não tem uma disciplina de estudo. Porque, realmente, a música clássica lida com um padrão muito alto de nível técnico, sabe? Então, assim, você tem o tempo todo que ficar ali respeitando certas condições. É claro que você vai numa orquestra sinfônica e você vai ver de tudo, mas hoje em dia a gente tem muita gente, inclusive saindo dos programas sociais, muita gente no entorno se interessando pela música clássica, que é um fenômeno. É engraçado porque a música clássica ela é a própria antítese do que seria o TikTok hoje, do que seria as coisas de 30 segundos que a gente está acostumado. Mas até por ela ser a principal antítese, ela atrai muita gente também. Então, a gente vê que as pessoas têm que estar muito engajadas num setor técnico. É como um jogador de futebol ou um atleta olímpico. Aquilo pode ser a paixão da vida dele, e é a paixão da minha vida, é a paixão de muitos músicos. Mas muitas vezes você vai ao limite da sua exaustão. Quando você falou aí, eu me lembrei logo do início, talvez o primeiro parágrafo da biografia do tenista André Agassi. Ele diz assim na biografia dele: a coisa que eu mais amei na minha vida foi jogar tênis, a coisa que eu mais odiei na minha vida foi jogar tênis. Exatamente. Porque ele ia para a exaustão todos os dias, a sentir dores lancinantes. Imagina. Sem poder reclamar, porque era o que ele fazia profissionalmente. Olha, eu sou mais do futebol, eu não sou... Você é vascaíno? Eu sou vascaíno. Sim. Não fala isso, não. Eu lembrei do zagueiro do Vasco quando você falou alguma coisa desse tipo. Cara, a gente está muito conectado, porque eu também lembrei do Fabrício na hora que você falou, e eu lembrei do Léo Pelé. Eu vi um meme agora com o Léo Pelé indo pro Atlético Paranaense. E eu acompanhei, sabe, o sofrimento desse cara, porque o Léo é aquele cara que você olha e você não tem como não gostar dele, sabe? Parece que ele é um ser humano maravilhoso. Um dia eu até vi um meme na internet, alguém falando assim, pô, eu queria que o Léo fosse um cara ruim. Pra eu odiar ele com razão. Sabe, ou até pra ele ser ruim com os atacantes, mas ele é tão bom que, inclusive, ele é um cara muito bom também com os atacantes que driblam ele facilmente. Então, mas eu fico pensando... O Léo Pelé foi um cara desse, assim, sabe? Imagina ser você, tudo bem, tá lá caindo na sua conta, no nosso caso isso não confere, mas no caso do jogador de futebol tá caindo na sua conta um salário super legal, que você inclusive vai poder parar e ficar sem trabalhar anos na sua vida, mas pô, deve ser uma pressão muito grande, você deitar na cama, você não poder nem entrar na internet, que a internet está lá cercada de gente te xingando, você virando meme. É muito difícil. Esse nível de pressão e de exigência pessoal com o trabalho agora me faz entender algumas questões envolvendo músicos de alto nível. Por exemplo, não vou tocar em qualquer lugar. Eu preciso de uma acústica que valorize meu trabalho. E agora está me vindo à mente João Gilberto, né? Que se tornou meio folclórico com relação a isso, mas ele tinha talvez um ouvido absoluto que não permitia a ele aguentar certos ruídos, certas questões. É assim que se desenvolve? A questão, assim, vamos lá, a questão do ouvido absoluto é uma outra questão. Mas o que acontecia com o João Gilberto João Gilberto foi o precursor de um tipo de maneira de fazer música que na época era também a antítese de tudo que vinha antes, ou seja, os cantores na época tinham um vozeirão muito grande, um vibratão muito grande, sabe? Nelson Gonçalves e gente assim, tipo, o próprio... Valdir Soriano, esses caras e tal. E aí você pega o João Gilberto e ele canta aquela coisinha baixinha e com violão. E realmente, assim, quando você vai para um ambiente que tem um ar-condicionado que está te atrapalhando e tem certos ruídos e barulhos que atrapalham, na verdade, as pessoas acabavam não conseguindo apreciar o que ele tinha para mostrar, que eram pegadas, levadas diferentes de violão, e aquela voz dele intimista, que dava uma sensação que você estava coberto, assim, gostoso, num cobertor, né? João Gilberto era incrível. E, assim... eu não vejo como uma frescura dele, eu vejo como uma coisa realmente que era uma exigência do que ele tinha para a arte dele. O músico clássico, ele toca de uma forma, até pior que o João Gilberto, porque olha só, o músico clássico, ele não toca amplificado.
Ou seja, ele vai até tocar amplificado na concha, mas a concha é música popular, normalmente até música clássica, mas quando uma orquestra está plugada no microfone, quando uma orquestra está... Lá ele. Mas quando uma orquestra está... já virei Lá ele vai. Pois é. Quando uma orquestra está microfonada, essa orquestra, você pode ver que ela não está atuando no seu... no máximo do seu potencial. Por quê? Porque realmente essa filigrana que eu falei agora do João Gilberto, sabe, eu vou tentar te mostrar aqui com a mão, lá ele de novo. Mas, por exemplo, se você toca uma frase assim, eu fiz um vibrato assim, eu posso tocar sem vibrato. São coisas tão sutis, Pablo, que só um ambiente perfeito de uma sala de concerto vai poder te mostrar, sabe? Coisas muito sutis. Então, por exemplo, o Teatro Castro Alves hoje, graças à sensibilidade do seu diretor, Moacir Gramacho, e da sua diretora artística, Rose Lima, e a sensibilidade da Secretaria de Cultura, sabe, do Bruno e de todo mundo que está acima, conseguiram entender que uma reforma no Teatro Castro Alves, até por conta do que a OSBA é hoje, ela teria que contemplar a música de concerto também. Porque quando você tem uma sala preparada para receber uma orquestra, isso não atrapalha a música popular. Basta com que as pessoas responsáveis pela técnica de som da música popular, quando elas cheguem nessa sala, que vai reverberar, que não vai ter tanto tapete, que não vai ser tão seca, sabe? Essas pessoas, elas vão ser instruídas a baixar um pouco o volume, para não ficar desagradável, mas basta elas abaixarem um pouquinho o volume. Quando um músico de orquestra está numa sala toda acarpetada, é mortal para a gente, mortal. Perfeito. Tem uma característica, assim, no imaginário popular do maestro, do regente, autoritário, aquele cara disciplinador. Você é assim? Como é você no dia a dia para chegar nessa perfeição? Olha, Pablo, eu vou te falar que eu já tive fases na minha vida. Quando eu comecei a aprender regência, eu achava que esse era o caminho de você pensar numa espécie de Bernardinho do vôlei. É isso. E aí, tal. Só que tudo vai depender, hoje, pensando de uma forma mais madura, tudo depende da missão que tem o organismo o qual você está à frente. Então, por exemplo, eu acho que a OSBA hoje não teria chegado onde ela chegou numa relação única com o seu público, que tem um fã-clube. A OSBA tem o OSBA Fã, que é um fã-clube dela. A OSBA tem um público completamente apaixonado, que esgota uma concha, às vezes, em segundos. Eu não teria chegado a esse ponto, Pablo, se eu tivesse levado a ferro e fogo determinadas situações, até porque eu sei que eu só conseguiria o estresse e a pouca saúde de alguns músicos ali existentes, até porque eles eram funcionários públicos. Então, na verdade, a probabilidade de sair era muito maior minha até do que deles. E, ao mesmo tempo, as coisas não iriam para frente. Eu prefiro hoje um ambiente saudável, feliz e de cobrança. Claro, tem que ter cobrança, porque não existe música clássica sem cobrança. Mas um ambiente saudável, feliz e de cobrança. Se eu estivesse à frente de uma orquestra como a Orquestra Sinfônica de São Paulo, talvez eu agisse um pouco diferente. Porque a Sinfônica de São Paulo hoje tem como objetivo representar o Brasil sinfonicamente no mundo e atuar ali competindo com as principais sinfônicas do planeta. O ambiente lá é mais estressante? Claro, é mais estressante. Então, talvez se eu entrasse lá como maestro hoje, eu teria que agir de uma forma diferente. Então, tudo para mim é uma questão do organismo o qual eu estou à frente. Hoje, eu tenho para mim que eu prefiro lidar com essa forma saudável e que me resulta em músicos felizes
e, ao mesmo tempo, cobrados. Essa questão que você falou do fã-clube, eu acho que também tem muito a ver com sua característica. Você é um baiano que milita na baianidade. Eu estou dizendo baiano assumido assim. Você está na Bahia, você está nas ruas da Bahia, você está nos eventos populares, você está nas questões culturais. Então, você também leva um pouco da cara sinfônica do Estado para as coisas do dia a dia. Eu acho que isso ajuda também a aproximar, né? Fora do palco tem esse ajuste de contas, né? Entre o que é um regente e o que é um cidadão baiano. E quando você está falando a respeito desse nível de exigência, a respeito de tudo que é cobrado, aí eu fiquei com uma curiosidade. Nesses 13 anos, teve alguma crítica que você achou extremamente injusta à OSBA, a uma apresentação ou ao contexto em geral? Sim, várias. Mas principalmente críticas, Pablo, que lidavam com fake news, sabe? Hoje, aliás, esses tempos da gente, de hoje, são tempos históricos, porque a Meta, ela recentemente, ela acabou de destituir o seu fact check, difícil de falar. E isso, para mim, é algo histórico, né? Porque uma vez que você, como a principal empresa de rede social no mundo, ela desanda no compromisso com a verdade, entendeu? Então, o que é verdade agora? É verdade aquilo que eu quero. A Orquestra Sinfônica da Bahia foi acusada de não fazer música clássica, o que é uma grande mentira. Ela faz 90% de música clássica na sua temporada. E eu acho que a denúncia ainda é mais grave quando a gente vê o seguinte, porque ela poderia até fazer música clássica no ambiente mais confortável da música clássica. Ou seja, eu poderia passar aqui o meu tempo todo fazendo só as valsas de Tchaikovsky, Valsa das Flores, a valsa dos balés Bela Adormecida, o Quebra-Nozes todo e tal. Para 50 pessoas. Não, assim, não, poderia fazer para milhares, porque isso aí vamos lá, vamos pensar aqui. O que na música clássica, o que vem à cabeça das pessoas hoje quando você fala de música clássica? Bolero de Ravel, Valsa das Flores, 4 estações, né? As 4 estações de Vivaldi. Eu poderia passar revezando, fazendo só isso. Aí fazendo esse tipo de Carmina Burana, tudo, nona de Beethoven. Vou fazer só a música clássica mais apelativa para que todo mundo fale, nossa, que coisa linda e tal. Mas o que eu acho que diferencia a OSBA é justamente a ousadia até nesse viés de fazer música clássica. Então, por exemplo, a gente aqui tem um programa chamado Futurível. E esse programa ele só faz música do século XX para frente. Sabe, o Futurível já trouxe aqui o concerto de Alban Berg, o concerto em forma de um anjo, de Alban Berg, é um concerto que você ouve, gente. Não tem uma nota que você vai sair cantando. A gente cansa de fazer o Olivier Messiaen, que é um compositor super difícil. A gente fez Poème pour Me, uma das músicas mais difíceis do Messiaen, aqui no Teatro Castro Alves. A gente fez o concerto para a orquestra de Béla Bartók, compositor húngaro do século XX. A gente fez Matias, o Pintor, do Hindemith. Tudo isso foi no ano. Tudo isso foi no ano em que a gente recebeu essa acusação de que a gente não faz música clássica. Então fica essa confusão, sabe, Pablo, que é o seguinte, a confusão de que, o Carlos Prazeres, ele está popularizando a OSBA. Aí algum desavisado ouve isso e fala assim, ele está popularizando a OSBA, isso quer dizer que ele só faz música popular, mas uma orquestra tem que fazer música clássica. Afinal, já não tem nenhum ambiente de fazer música, quase não temos grupos de fazer música clássica. Você pega o grupo de fazer música clássica e só faz popular, é mentira. Sabe, isso é mentira. Isso, na verdade, é uma fake news criada por gente invejosa que não lidou com o sucesso da OSBA. Tudo bem. Entendeu? Carlos Prazeres, o maestro, o regente da Orquestra Sinfônica da Bahia, nosso convidado aqui no Linha de Frente, falando sobre cultura, arte e sobre os desafios de colocar o povo bem próximo da música erudita e também da música popular tocada pelos músicos da Orquestra Sinfônica.
Carlos, a gente está num momento dessa gravação em que o Brasil inteiro exulta a vitória de Fernanda Torres como melhor atriz, concorrendo com as maiores atrizes do mundo, uma baiana está lá. E ao invés de todos nós comemorarmos, um segmento da sociedade invocou de tratar essa vitória nacional de uma brasileira trabalhadora, de muitos serviços prestados. Até começaram, você estava falando de fake news, começaram a falar de Lei Rouanet, o tamanho lá do filme de Walter Salles, nunca precisou de incentivo público nem nada, nem ele precisaria, o homem tem muito dinheiro, é bilionário. Walter Salles é bilionário. Ele jamais precisaria da Lei Rouanet. Como é que você enxerga esse tipo de ataque à arte, à cultura aqui no país? Eu enxergo que é fruto do que o mundo inteiro tem vivido com as agruras da extrema-direita. E veja bem, eu não estou falando da boa discussão que existe e que sempre permeou todas as nações entre direita e esquerda, inclusive da alternância de poder entre elas. O que quase não aconteceu no Brasil, né? Porque no Brasil teve muito mais direita do que esquerda, mas essa discussão é uma discussão saudável para a sociedade, a discussão entre esquerda e direita. A extrema-direita, ela se apega nas fake news e se apega em discursos rasos em que você não tem que refletir. Então, a pessoa que vai para a internet hoje falar mal da Rouanet, ela está ali no WhatsApp recebendo informações completamente equivocadas, informações que vêm de escritórios muito bem pagos, e não é assim, informação de algum tio que achou que isso era... Não, é informação de escritórios que produzem isso em série, e aí a pessoa vai lá e fala, bom, a Rouanet, esses caras que têm a mamata da Rouanet, eles não... Todas as pessoas que falam isso sequer sabem escrever o nome da lei, ou quase todas não sabem escrever o nome da lei, e as poucas que até sabem escrever, ou parte delas, não sabe, Pablo, explicar a Lei Rouanet. Elas não sabem. E aí, elas estão pensando que batem em gente como o Salles, que não precisa da Lei Rouanet. Elas estão pensando que batem em gente como Caetano, como Chico, como a Maria Bethânia. Aliás, Chico Buarque nunca usou Lei Rouanet, nunca até usou bom Lei reforçar Rouanet. isso. Elas estão pensando que estão batendo neles. E aí, quando esses caras vão, com muita propriedade, falar sobre o pensamento político deles, eles pensam assim, pô, não é possível que esse cara não está do meu lado. Então, deve ser porque ele está ganhando uma mata da Lei Rouanet. E aí se inventa isso e pronto. Gente, eu queria aproveitar esse meu pequeno espaço aqui para dizer uma coisa para você que milita em favor de dizer desaforos sobre a Lei Rouanet. Você não faz cócegas no Salles. Tipo, o Salles nem vê, nem imagina que exista isso, porque acho que ele nem deve chegar nas raias dele, ele está lá comendo o caviar dele, feliz da vida. Muito menos em Caetano, Gil, Bethânia, Milton, que lotam estádios inteiros, como a gente acabou de ver, como a gente está vendo, sem precisar de um centavo da Rouanet. Agora, sabe quem se ferra com isso? O músico de orquestra. A OSBA, por exemplo, ela não tem Lei Rouanet porque ela, na verdade... Ela até tem projetos que podem vir a ser captados pela Rouanet, mas o fomento da OSBA hoje não vem de Rouanet, nem da OSESP, nem de outras orquestras. Mas eu conheço várias orquestras, músicos clássicos, que têm seu sustento e que não é muito dinheiro, é o dinheiro contado para a vida deles, que são de projetos vindos da Lei Rouanet. A mesma coisa com o ator de circo, a mesma coisa com o ator de teatro, a mesma coisa com a pessoa que vai dançar em determinados projetos, o bailarino, sabe? Tem quantas companhias de balé clássico existem nesse país? Quase nada. Teatro Municipal do Rio, Teatro Municipal de São Paulo, a gente tem pouquíssimas, talvez o Teatro o Palácio das Artes em Minas Gerais. E aí você...
E essas aí, como o BTCA, por exemplo, são fomentadas pelo poder público. Não é Rouanet também. Então, aí você pensa assim, a pessoa que está dançando balé, às vezes num projeto, como, por exemplo, o Grupo Corpo, como, por exemplo, a Débora Coker, são essas pessoas que você está ferrando a vida, sabe? Que vão parar de exercer a arte delas, a arte que tanto você consumiu na pandemia, a arte que tanto você consome no seu dia a dia, elas vão parar de exercer a arte delas para poder dirigir, às vezes, um Uber, e que também é uma profissão super digna, mas não é a vocação não é a vocação dela, cara. Então, assim, pelo amor de Deus, seja melhor, seja uma pessoa melhor em 2025, gente. Pô, por favor. São assalariados da arte. Assalariados da arte. É essa gente que você ferra quando você vai para a internet falar mal da Rouanet. Que foi, gente, uma lei criada no governo Collor, que era um governo super de direita. Entendeu? Que foi uma lei criada no governo Collor. E uma outra coisa assim rápida aqui para falar para vocês de Rouanet. Quando, por exemplo, você fala assim, a Cláudia Leite aprovou 4 milhões na Rouanet. Ela aprovou, isso não quer dizer que ela vai captar. Entendeu? Uma coisa é você aprovar. E aí a empresa que vai deixar de pagar imposto por causa de um conjunto de regras que existem para todos, inclusive para você que está falando. Se quiser fazer um projeto de Rouanet, você pode fazer. Basta você se adequar naquelas regras que você pode ser interessado em captar. Inclusive, tem empresa que não quer ir pela Lei Rouanet porque sabe que tem uma grande exigência de contrapartidas, de documentação, e fica meio monitorada essa empresa. O excelente secretário de Cultura, Juca Ferreira, ele pontuou uma coisa, olha só que ironia do destino, a gente está vivendo de ironias do destino. O Juca Ferreira pontuou uma coisa, o grande problema da Lei Rouanet é justamente aquilo que o pessoal acusa a Lei Rouanet, que é a do não envolvimento político. Então vamos pensar aqui, o governo é que abdica dos seus impostos para a Rouanet, mas quem decide os projetos são as empresas, entendeu? Porque se elas se adequarem ao conjunto de regras e elas bancarem, é a empresa que está decidindo para onde vai, não é o governo. Isso era uma crítica do Juca, porque ele achava que o governo tinha sim que ter alguma preponderância no que ele está apoiando. Mas é justamente isso que as pessoas estão acusando. Não, porque a pessoa achava que a Dilma estava lá com um saco de dinheiro, dando para quem apoiava ela. E não é verdade, isso jamais aconteceu, sabe? Agora, é a mesma ironia do destino do que as pessoas que hoje estão torcendo contra o filme são chamadas de patriotas. Estamos conversando, uma conversa legal aqui com Carlos Prazeres, o maestro da OSBA. A conversa, quando é boa, passa rápido, rapaz. Eu já estou olhando ali para o relógio, nosso tempo está, infelizmente, esgotando. Eu fiquei curioso em outra questão. A gente está perto do Carnaval. Já teve alguma proposta, algum convite da OSBA no Carnaval, assim, tipo OSBA no trio elétrico com algum grande artista? Como seria Pablo, isso? olha, a OSBA, ela sempre tem sua participação no Carnaval com o baile-concerto, que já é calendarizado, as pessoas meio que já entendem o baile-concerto como ou pré-Carnaval ou pós-Carnaval, depende. Se o Carnaval é muito no início de fevereiro, ele é o pós-Carnaval. Se o Carnaval é agora, como agora, no início de março, ele é o pré-Carnaval. Então, mas é um sonho meu colocar a OSBA para atuar no Carnaval. Mas para isso a gente precisa de apoiadores, para isso a gente precisa de gente que fomente esse sonho. Porque imagina, você pegar um trio elétrico e botar uma orquestra em cima é um sonho grande. Mas, no dia que o bloco da OSBA começar, aí não tem para ninguém. Eu também concordo. Eu, talvez esteja muito próximo para esse Carnaval, mas aí eu vou entrar nessa corrente aí. Entra nessa corrente, por começar favor. a fomentar, provocar uns e outros, porque isso vai ser lindo. Isso vai ser muito lindo. Internacionalmente vai ter uma imagem muito emblemática de como é Salvador, como é a Bahia, como cabe tudo nesse Carnaval. Carlos Prazeres, muito obrigado pela participação. Vida longa para você na OSBA, vida longa para a OSBA e para o trabalho brilhante que vocês têm feito. Eu que agradeço por esse espaço aqui. Olha, é tão bom quando a gente é entrevistado por alguém tão inteligente e conectado. Muito obrigado. E é muito bom quando a gente conversa
com pessoas inteligentes, de boa fé e com vontade de executar bons trabalhos, boas práticas aqui na nossa terra. Que coisa boa. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Prazeres. Obrigado a vocês que acompanharam a nossa conversa e até o próximo encontro.